Boa noite quem está chegando, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Deixar o pessoal ir chegando, acho que a turma já está conectando, que bom tê-los aqui com a gente nesse bate-papo. Vai ser tão legal hoje. Oi, queridos, oi, William, Camila, boa noite. Pati, boa noite também, seja bem-vinda. A conversa de hoje vai ser muito legal, muito interessante. A gente ficou bem animado aí com o nosso convidado do papo de hoje. Sejam bem-vindos, podem ir chegando mais. Esse assunto está bem em alta aí nas empresas, né? A transformação ágil. E batendo um papo aí com esse especialista em transformação ágil, tive essa ideia de fazer essa live, pensei muito, porque esse conteúdo ele está tão necessário hoje para os negócios hoje em dia, né? Para que as empresas continuem se reinventando, para que as empresas consigam tirar o melhor dos seus colaboradores, para que as pessoas que atuam, né, os profissionais que atuam nessas empresas consigam realmente dar o seu melhor, entregar o seu melhor, ser mais protagonistas no negócio onde atuam. E esse assunto que a gente vai falar hoje tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com protagonismo, tem tudo a ver com cultura empresarial, tudo a ver com o que as empresas realmente estão precisando olhar num momento tão desafiador, né, de tanta adaptação quanto o momento que a gente está vivendo atualmente. E empresas que têm uma mentalidade ágil são empresas que crescem mais rápido, são empresas que têm receitas, têm retornos financeiros mais elevados. Então, faz muito sentido esse assunto, não só para potencializar, né, a atuação dos profissionais, quanto também no desenvolvimento realmente das empresas, né, na sobrevivência das empresas, na reinvenção dos negócios. Então, vou convidar para entrar aqui com a gente nosso convidado de hoje, né, o Ricardo. E aí, Ricardo, vamos adicionar ele, aguardando o Ricardo conectar. Olá! Tudo Boa bem, noite, Clarissa? Ricardo. Tudo bem? Tudo jóia? Deixa eu ajeitar aqui. Seja bem-vindo à nossa live, seja bem-vindo ao nosso papo de hoje. Estamos Obrigado. interessados aí em te ouvir. Fazendo uma breve apresentação, né, para quem está conectando, né? Estava há pouco tempo trocando essas ideias com o Ricardo sobre essa transformação ágil dentro de um dos nossos clientes. E o Ricardo é o líder da transformação ágil, líder da inovação e sócio da Empírica Investimentos. E o case dele, além de ser incrível, e os insights sobre essa transformação ágil são tão bacanas de ser compartilhados que vale a pena a gente marcar essa live e explorar, né, tudo que está por trás dessa transformação. Ricardo, vou deixar para tu te apresentar, né? Muito melhor do que eu te apresentar é tu mesma falar um pouquinho sobre ti, para as pessoas te conhecerem, contar um pouquinho da tua história, enfim, fica à vontade da forma como tu preferir. Tá jóia. Bom, eu sou o Ricardo Moura, eu comecei a trabalhar na área de tecnologia em grandes grupos, né, de educacionais, sempre na área educacional. E depois de trabalhar nas áreas educacionais, nesses grupos, na área administrativa, de tecnologia, também com projetos, eu saí da área educacional, fui para trabalhar em instituições financeiras, trabalhei em algumas empresas de commodities e agora eu estou lá na Empírica, né? E a gente tem lá um desafio muito legal, né? Que é como você já vinha falando, a ideia lá é justamente a gente fazer com que a competência da tecnologia seja agora um valor da empresa, né? Então a gente tem lá uma obsessão assim pelo digital, a gente tem a situação do foco no cliente, e aí eu fui convidado para trabalhar na Empírica justamente para poder agregar junto ao time deles todas essas características que a gente precisa hoje, e aí é um desafio muito bom, é muito legal trabalhar lá,
E logo que eu iniciei, a gente começou essa situação, né, com esses problemas todos da pandemia. Então, os desafios foram já grandes logo de início, né? É verdade. Mas foi, mas tá muito bom. E isso deve ter também acelerado todo esse processo digital, né, Ricardo? Até queria te pedir para contar um pouquinho como é que tu começou, né, nesse assunto de transformação digital, como é que tu te familiarizou aí com esse ágil, que a gente fala tanto hoje em dia, tão necessário, né, para os negócios realmente se tornarem competitivos no mercado de mudanças tão velozes e tão É, profundas. no meu início, Clarice, o que aconteceu? Eu sou ainda das metodologias mais antigas lá de gestão de projetos, PMI, né? Então eu tive essas formações também. E a característica da liderança em relação a projetos, a forma de se lidar com os projetos, eu tive várias situações onde eu tive a oportunidade de participar, onde eu vi sucesso em alguns projetos, mas também participei de projetos que não deram certo, né? Onde o desafio era grande e a gente sai realmente frustrado, decepcionado. E eu peguei bem uma transição, né? Porque essa discussão do ágil, das metodologias de projetos, né? A gente começar a trabalhar com uma nova mentalidade, começou a ser discutido. O início realmente foi lá em 2000, né? Nos Estados Unidos, 2001. E aqui eu comecei a vivenciar problemas de projeto e deu certo que culminou na situação de eu também estar morando no Rio. E lá no Rio a gente começou a ter o pessoal falando assim, ó, a gente está escutando aí o pessoal falar de metodologias ágeis para, né, gestão de projetos. E eu, será, né? E aí eu comecei a pesquisar, né? Não achei muita prática no início, então foi uma situação de leitura, né, eu comecei a buscar, foi onde eu comecei a entender um pouco também o que se falava lá do Scrum, de Kanban, né, várias coisas, né? Aí eu comecei a ir para engenharia de produção para entender um pouco do Lean, aí eu comecei, né, mais leituras mais superficiais. E em 2014 eu fui convidado para trabalhar em algumas instituições como professor, né? E aí eu comecei também a trabalhar com disciplinas de engenharia de software, então a gente falava desde aquela situação dos métodos waterfall, né? E aí a gente começou a discutir um pouquinho essa situação de novas metodologias. E aí eu tive que aprofundar, eu tive que ir atrás. E aí eu comecei a notar que quando a gente começava a discutir as diferenças, eu tinha exemplos dentro da classe de alunos que estavam com a antiga gestão ainda de projetos e alunos trabalhando, outra faixa trabalhando já na metodologia ágil. E era engraçada a situação da leveza que o pessoal da metodologia ágil falava sobre o trabalho, claro, sempre com o estresse, as obrigações de, né, cumprir datas, prazos, entregas, mas voltado com foco em resultado. E quando a gente olhava para os outros grupos, a discussão era o gerente de projetos carrasco, né? Aquela figura do cara com chicote, batendo na turma, reclamando que está atrasado. Da Né? autorresponsabilidade e para uma responsabilidade que é do outro, sempre no chefe ou no gestor ou em alguém, né? Exato. E lá, embora no PMI a gente tenha a visão da disciplina de pessoas, a questão que é colocada no PMI é muito mais voltada para contingência, trocas, como que você tem a situação de um time que possa ser substituído, como que você compartilha conhecimentos. E aí você começa a ver que na metodologia ágil você começa a ter uma outra mentalidade. E é nesse sentido que a gente começa a ver que o trabalho começa a ser melhor. Porque as pessoas começam a trabalhar com outra disposição, com outro foco. Com essa situação de projetos, realmente, assim, mais tranquila, né, nas entregas e tudo mais. Acho que deu uma travadinha no seu vídeo. Agora já tá normal aqui de novo. Ah, Tu então falou tá um bom. pouquinho de Então tá já. mentalidade, né, Ricardo? Eu vou pegar esse gancho para fazer uma próxima pergunta aqui para ti. Como é que qual a principal diferença, né, desse mindset tradicional e do mindset ágil?
qual é a principal ou as principais mudanças nessa mentalidade, né? Quando a gente está falando aí de uma gestão que contempla o ágil, uma cultura ágil, inclusive dos métodos, consequentemente. O mindset ou mentalidade, né? A mentalidade se coloca em duas situações hoje, né? A mentalidade fixa, né? Quando você começa a estudar os escritores, os autores sobre isso, então você vê que tem o lado da mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, né? A mentalidade fixa é aquela situação onde as pessoas ainda pensam que tem dificuldade em encarar as limitações. Quando a gente fala dos desafios em relação a projetos, as pessoas têm dificuldade de encarar desafios porque elas ficam com receio de demonstrar alguma fraqueza. Então, impera um pouco daquela diplomacia, daquela formalidade para algumas coisas, porque as pessoas não querem tratar o problema, as pessoas querem esconder os problemas, elas querem esconder as fraquezas, né? E quando encaram problemas, já vão com aquele sentimento que, a gente é tudo bem, né? Vamos lá, vamos tentar, mas eu acho que não vai dar certo, né? Então, essa é aquela situação do fixo, da mentalidade fixa. A situação da mentalidade de crescimento é onde a gente acha que a gente sempre pode dar oportunidade para uma pessoa se desenvolver. Claro, vai precisar dessa vontade própria. É a pessoa que tem que querer se desenvolver. Mas precisa alguém acreditar que isso possa acontecer. E quando você acredita que isso pode acontecer, você vai criar métodos, alternativas, formas para que essa pessoa se desenvolva, né? E aí, quando você começa a fazer isso, é interessante que você mesmo começa a entender um pouco das suas fraquezas, dos seus gaps de conhecimento. E quando você tem esse conhecimento e começa a enfrentar isso de frente, é a forma que você tem para mudar o seu comportamento, seja ele comportamental, né? Seja o conhecimento comportamental, mas também até o técnico, porque às vezes a gente precisa melhorar o nosso aspecto técnico também, né? Então, onde que a gente vai ter que aprofundar? É só no comportamental ou também no técnico? Então, quando você começa a encarar essas fraquezas, a gente vê os desafios, essas falhas, muito mais como uma oportunidade de crescimento do que uma fraqueza propriamente dita, né? Naquela situação negativa da situação, né? E aí você começa a fazer aquele esforço que vai te levar a uma excelência. E a hora que você começa a ver que o resultado acontece, enfrentar esses problemas fazem a gente ficar entusiasmado, né? Então, de certa forma, o mindset ágil, ele vem com aquele conceito de que a gente pode acreditar que as pessoas podem realmente melhorar. Depende de cada uma delas. E aí você tem essa situação de realmente criar oportunidades para que isso aconteça, né? Teve uma pergunta aqui da Fernanda. Como foi o desafio para trazer os times mais conservadores para os novos métodos? E até antes dessa pergunta, Ricardo, eu queria te perguntar assim, uma empresa que hoje quer migrar para os métodos ágeis, quer trazer agilidade para o seu formato de gestão, né, para suas práticas de gestão interna, por onde começar? Sim. E aí depois, de repente, tu poderia seguir aí com a pergunta da Fê, né, de como foi esse desafio de trazer os times mais conservadores para esses novos métodos. É um ponto, assim, é uma pergunta bem interessante, pegando um gancho já da sua questão, que eu acho que vai abranger a resposta até para ela, né? É que a gente tem que começar pelo CEO da empresa. A gente tem que começar do CEO e as lideranças, a situação de demonstrar que a gente precisa ter uma mudança. A gente precisa buscar essa mudança. Se a gente começa sem essa situação de você ter esse alinhamento com as lideranças daquilo que você quer fazer, né, e o que você quer buscar, está fadado a justamente você começar e cair naquela situação onde a turma começa a encarar como modinha. Isso aqui é uma moda. Uhum. E o que a gente está falando não é uma moda, é um comportamento, né? Então, assim, se o CEO da empresa achar que agora não é a hora para utilizar o ágil, as lideranças não se sentirão confortáveis para fazer isso. E aí o desdobramento disso é que os colaboradores também não vão conseguir.
Então, a ideia é justamente a gente incitar a situação de que alguma coisa precisa mudar, né? E uma coisa que eu noto também que é bastante interessante é que, às vezes, essas equipes, ou o mesmo CEO, ou até as lideranças também, têm uma visão muito no produto final. E aí não tenta olhar qual é o caminho que a gente persegue para chegar no produto. E quando a gente vai olhar esse caminho, a gente vê que tem muito problema. E a hora que a gente começa a focar nos problemas, você começa a ver que precisa lidar com eles. Porque você está tendo algum desperdício, você está tendo alguma coisa que poderia ter mais eficiência, alguma coisa que poderia ter uma entrega mais ágil, uma entrega mais rápida. E, geralmente, quando a gente trabalha nas empresas, qual é a luta que a gente sempre vai ter? A comunicação. Então, o que a gente tem que sempre tentar olhar nesse sentido, né, é que, por mais que a gente não tenha problema, se a gente pegar o item comunicação, você vai ver que vai ter gente reclamando sobre esse item. Então, a ideia é o quê? Se a gente focar só nesse problema do item comunicação, e aí a gente já pode começar a pensar, por exemplo, nesses silos, né? Eu chamo de silos, né? Essa situação das ilhas, algumas pessoas chamam as áreas, às vezes, de ilhas, né? Porque elas se comportam tão isoladamente da empresa que elas criam como se fosse uma situação autônoma, independente. E não é assim. A empresa ela tem que estar integrada, né? E essa integração força com que a comunicação deva ocorrer. Só que, geralmente, a gente não presta atenção nesses problemas, né? Então, se a gente começa a demonstrar que a gente tem problemas no percurso e chance de melhoria, por que a gente não pode criar outros métodos para começar a conversar com as áreas, outros métodos de trabalho? E é aí que a gente tem a chance de começar a trazer as equipes com um novo contexto. Porque aí você vai criar essa necessidade nas equipes, né? Nas pessoas que estão tendo esses problemas, porque elas vão querer fazer diferente. Esse que tu falou sobre os silos, né, da separação das áreas, é muito ainda no mindset industrial. Exato. E, né, que muitas empresas, a grande maioria, foi estruturada ainda no mindset industrial, né, mais linear, mais segmentado, mais previsível, né, muito no arquétipo da linha de montagem, né? O produto tem que passar primeiro pelo processo 1, depois pelo processo 2, depois pelo processo 3. No meio dessa esteira tem várias áreas segregadas que não se relacionam umas com as outras. É isso mesmo. Aí da pessoa do processo 2 querer dar pitaco no processo 1. Aí do processo 1 querer dar pitaco no processo 3. E assim a gente criou uma mentalidade muito segregada. E os próprios negócios realmente foram estruturados dessa forma, nessa mentalidade industrial. Mas o mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo exponencial, é um mundo digital, né, de uma velocidade muito mais intensa. E essa comunicação, como tu trouxe, né, ela precisa ser mais fluida. Como se a gente precisasse derrubar os muros para realmente as áreas começarem a se comunicar e entender que a empresa é um organismo único, né? E não adianta a gente estar no meu mundo, no meu feudo, aqui no meus silos, com as minhas regras funcionando, se ali do lado eu tenho uma área vizinha, né, do gestor do lado, que não está indo tão bem. Esse problema também é meu. Tem uma situação que uma vez eu já participei, Clarice, e foi super interessante, porque quando eu fui conversar justamente sobre essa questão da agilidade, veio muito essa situação de a pessoa não acreditar na metodologia, falar sobre, mas ficar usando um monte de ferramentas, e aí eu tive que usar uma outra abordagem. Como a gente tem, por exemplo, essa situação, e aí eu acho que vai até ajudar um pouco aí a pergunta que a gente teve, eu esqueci o nome da pessoa. A Fernanda. A Fernanda. Então, a resposta para a Fernanda, assim, uma abordagem que eu fiz diferente, que demonstra realmente, pelo menos, a necessidade da mudança, é que quando a gente tem essa tradição das equipes, né, que não, vamos trabalhar dessa maneira, a gente não quer mudar, o que acontece? Se você pegar duas áreas que precisam, entre elas, em algum momento, fazer alguma integração, traga essa área para conversar.
traga essa outra equipe para conversar. Tente identificar, independente de metodologia, sem grandes, né, situações, sem grandes pensamentos, mas tenta com a área mapear o que são os seus gargalos. Se você conseguir fazer com que o gargalo pare de existir, você já está sendo ágil. Você já está empregando o primeiro movimento, que é tentar simplificar uma integração que você tenha com uma área. E a hora que você consegue demonstrar que essa integração está fluindo de uma maneira mais simples, você consegue demonstrar para a área que, ó, se a gente tentar mudar, é passível da gente começar a melhorar o nosso ambiente, melhorar a forma como a gente passa a trabalhar de uma maneira mais integrada. Às vezes são os primeiros passos que a gente precisa ter, né? É diminuir os gargalos entre áreas. Só de a gente ter essa conversa bem assertiva, a gente já está começando a utilizar essa agilidade, né? Uhum. Que é o espaço para dizer o que tem que ser dito, né? Falar o que tem que ser falado de forma simples, direta. Porque isso ajuda o time a amadurecer, né, Ricardo? Exatamente. Né? E esse processo de trazer o que tem que ser dito fica cada vez mais fluido, com um time mais maduro. E assim, essa troca de experiências, o interessante é isso, né? A hora que a gente deixa um pouco mais horizontal a discussão, né? Porque também a gente tem um grande problema. Às vezes as discussões, elas acontecem só lá nos líderes, só lá né, no alto escalão. Uhum. Né? E aí a gente tem algumas situações, né, que o Lean, por exemplo, fala, né, que a gente até conversou um pouco sobre isso, né, que é ir ao Gemba. Né? Então, o que é o Gemba que a gente tem no Lean? O que se fala lá é uma situação simples. Sai do seu posto lá de cima e desce lá no chão de fábrica, vai lá na operação ver o que acontece para você analisar, estudar, vivenciar o que está acontecendo lá de problema. Né? E aí você vai ter uma outra visão a partir do momento que você começa a sair do seu posto para tentar entender os problemas, né? Como as coisas acontecem. Embora o Lean sempre busque a situação de evitar o desperdício, né? Que também é uma coisa super interessante que a gente tem que fazer, né? Especialmente quando começa a fazer mapeamentos de processos e tudo mais, mas o princípio é esse, né? É fazer com que as pessoas consigam justamente fazer esse acesso lá na operação, no chão de fábrica, né? Se for um escritório, sai da sua posição e vai falar lá com a pessoa que faz a operação de um arquivo, um processamento de uma conta, e aí tenta visualizar esses problemas. É esse tipo de coisa que faz com que você, numa maneira um pouco mais horizontal, consiga ter as pessoas te criando insights de melhoria. E a partir do momento que você começa a dar atenção para isso, você também está sendo mais ágil. Então, se a gente for pensar essa situação de todo esse clichê que criou-se, né, da transformação digital, agilidade, métodos ágeis, tal, o que a gente está falando são culturas para simplificar as coisas. Né? A gente não está falando que é para perder a situação da liderança, deixar tudo solto. Não. Continua tendo as regras, continuam tendo datas, cronogramas, compromissos. A questão é como você encara as suas entregas, como que você vai executar tudo isso. E essa maneira de você planejar essa atividade, de como você vai organizar isso com uma equipe e trazendo pessoas para poderem, né, colaborar nesse resultado é o que vai fazer a diferença. Né? Me veio uma pergunta até agora sobre tu mencionou no início, né, que tu já presenciou, logicamente, projetos que não deram certo ou que não cumpriram aí suas metas no tempo que deveria, enfim. E na tua visão, assim, dessas experiências que, digamos, não deram tão certo assim, o que tu acha que mais pesou? Foi essa questão de mentalidade, de cultura? Como é que tu percebe, assim, se tu puder trazer o principal sabotador aí do processo de um bem-sucedido? Eu acho que assim é muito claro, é a situação de não trabalhar com as pessoas. É a falta da situação de você estar junto e tentar realmente trazer as pessoas, ter uma sensibilidade de sempre estar junto da equipe, vivenciar os problemas que a equipe tem
E para isso você tem que estar buscando essa comunicação, porque geralmente a gente trabalha, a gente não tem sobra de recursos, a gente tem escassez de recursos. Então a gente vai ter sempre aquela situação da pessoa sendo sempre duplamente exigida, porque geralmente ela tem as atividades da área e às vezes ela está também comprometida com o projeto. Né? É difícil a gente conseguir ter uma situação onde você fala, ó, vai todo mundo lá né, no PMI falava muito do War Room, né, a sala de guerra, né? Vai todo mundo para lá, vai todo mundo trabalhar no projeto. Às vezes acontecem situações como essa, mas hoje a gente tem muita concorrência. As áreas trabalham em áreas enxutas, né? Poucas pessoas. Então, as pessoas vão ter que se dedicar. E essa dedicação extra a projetos consome qualquer pessoa. Então, você precisa sempre estar olhando essa situação do comportamento da equipe. Né? E aí vem os KPIs que a gente trabalha, né? As velocidades, as entregas, esse monitoramento, mas atenção às pessoas. Porque uma pessoa que saia de um projeto pode derrubar planejamento de meses, pode fazer com que um projeto não seja entregue. E já aconteceu, eu já vivenciei isso. Né? Então, o ponto não é somente a entrega, não é só o produto ou serviço que você está montando, mas assim, prestar atenção às pessoas. Né? A gente tem que prestar atenção nessa situação. Colocar desafios, metas com que as pessoas se sintam também acomodadas para conseguir fazer aquilo. Porque também às vezes ocorre a situação de você não fazer análise comportamental, não saber como que a pessoa encara desafios. Outra situação de você também colocar desafios que estão acima da capacidade técnica. Né? Então, quando você tem essa situação de colocar uma dificuldade muito acima, a pessoa se frustra, porque ela não consegue te entregar o que ela acha que deveria entregar. Por outro lado, se você coloca uma pessoa super qualificada para fazer atividades que sejam muito simples, que não exijam o potencial dela, ela simplesmente também se desmotiva. Então, começa a largar a mão. Então, realmente, se a gente não prestar atenção na equipe, no time, as pessoas, no meu ponto de vista, são a maior importância que a gente tem que ter em relação à empresa, a projetos, a entrega. É essa aproximação, essa sensibilidade que a gente tem que ter com as pessoas que vão levar a gente a conseguir ter sucesso de um time, esse tipo de coisa. É muito legal ouvir isso, né, de um líder de tecnologia, né? E quando a gente fala em transformação digital, tem muita gente que ainda pensa na transformação digital das máquinas, das automações, tomando lugar, né, dos profissionais, das pessoas, né, do ser humano. E quando a gente fala de transformação, por exemplo, ágil, que a gente está falando aqui, transformação digital dos negócios, a gente coloca no centro as pessoas, né? A gente coloca cada vez mais esse assunto pessoas, cultura, mindset. É isso que vem para a mesa nesse momento, né? Como o mais relevante para a gente se transformar, para a gente conseguir ter uma empresa competitiva que está pensando no amanhã, que está sendo ágil, que está entregando protagonismo frente ao seu mercado. Então, a gente precisa, antes de mais nada, de time que esteja pronto para fazer isso, né? De pessoas. Então, é muito legal assim, ouvir de um líder de tecnologia essa visão, né, de olhar para as pessoas, olhar para a cultura, entender que isso tem um impacto forte, né? E, Ricardo, aproveitando aqui, evoluindo para a próxima pergunta, que não me deixa deixar de te perguntar, como é que tu estruturaria em fases essa transformação ágil, assim, para as empresas que estão, de repente, conectando aqui com a gente, curiosas para entender como implementar no seu negócio? Você chegou a fazer algum tipo de implementação assim, por etapas? Por onde começar? Falar um pouquinho do CEO, né, de ter esse respaldo da cúpula da empresa. Que mais tu poderia assim, dar de dicas para quem quer implementar o ágil na sua empresa? Eu vejo a situação de começar numa escala pequena. Eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? A gente está falando de uma cultura, né? Então, você tem que respeitar que existe uma cultura atual e que você vai tentar falar assim, a gente pode tentar mudar um pouco isso aqui, né?
Claro que tem que se respeitar o valor, a missão da empresa, né? Tudo isso, mas vai ter que ter um alinhamento justamente disso, porque você vai exigir uma ação dos líderes, das pessoas que vão ter que estar alinhadas a essa missão, a esses valores que a empresa tem. Então, para você começar a discutir já de cara e querer mudar a empresa, vamos discutir nossos valores, que a gente tem que ser ágil, então assim, vamos com calma, né? E a questão da calma viu, a gente pode tentar mudar alguma coisa? Vamos experimentar? Se a gente tem um apoio para essa experimentação, a gente vai ver que o ambiente começa a ser próprio para isso. Você entra mais numa situação de experimentação. E aí você estabelece uma confiança nas pessoas e que, puxa, mesmo que a gente erre um pouco, a gente está tentando fazer o nosso melhor, a gente está tentando fazer diferente. E essa situação do erro, né, que a gente tem que ter também, que a gente tem que encarar ele de frente, né? A gente tem que errar. Então é melhor que a gente erre rápido, justamente para que a gente consiga corrigir, tentar criar uma nova frente para aplicar sem aquele erro e experimentar novamente. Se você cria esse ambiente onde você tem essa situação da mudança, experimentação, inspeção, começa a olhar o que está acontecendo, analisar, propõe mudanças, continua no que está correto, e aí você traz o time mostrando para você onde está errando, o que está acontecendo. Essa célula pequena que você vai fazendo começa a incitar a curiosidade das outras pessoas. Porque é engraçado, né? Todo mundo quer colaborar. Todo mundo quer. Né? É errado a gente imaginar que as pessoas estão indo lá para trabalhar, levantam, né? Agora tem que entrar aqui, né? Tomar o seu banho, entrar às 9 horas da manhã para a reunião lá, que está todo mundo lá no home office, né? Então todo mundo vai virtualmente se reunir. Por que todo mundo está fazendo isso? Né? Então, assim, não é à toa. Né? Então, assim, as pessoas querem participar, as pessoas querem fazer, né? Elas querem colaborar. Então, se a gente começar a colocar isso, né, cada vez mais em prática e criar um ambiente onde a gente experimente, analise, tente fazer diferente de novo, e você começa a criar esse ciclo, as coisas começam a acontecer até que naturalmente, porque outras equipes começam, pela integração que a gente falou, né, as áreas não podem trabalhar ilhadas, né, em silos, você começa a já ter que trazer outras pessoas para começarem a experimentar um pouco. E essa experimentação faz com que a pessoa fale assim, puxa, parece que o negócio aqui está rolando de outro jeito. A hora que eu falo lá naquele grupo lá, parece que está todo mundo escutando lá no final né, a hora que eu vou lá no final da semana, na sexta-feira lá, eu falo, isso aqui não funcionou bem essa semana. O grupo tenta já corrigir para segunda-feira começar de outro jeito. Então, essa situação, aos poucos, né, que vai movendo as pessoas a tentarem fazer diferente. Agora, claro, para a gente dar esse pontapé, vai ter que ter treinamento, vai ter que ter tempo. Por isso que a gente precisa do apoio das lideranças, né? Porque a gente tem que criar também essa competência para as pessoas falarem assim, puxa, a gente vai agora trabalhar de uma maneira diferente. Eu sei porque eu estou fazendo isso. E não fazer porque o chefe pediu, porque está lá no manual dela, né? Não é isso. Eu estou entendendo que eu faço parte, eu tenho a minha entrega. Se eu não entregar esse negócio, o produto não sai lá na frente. Né? E essa é isso a sensação que as pessoas devem ter em relação aos projetos, às suas entregas, ao seu trabalho. Com certeza. E essa área, geralmente, né, que fica com a experimentação, acaba acabando se tornando um espelho para as outras, né, Ricardo? Essa área que se torna... E você vai trazendo. E você vai trazendo. E a questão é essa. Você vai vendo que vai chegar um determinado momento, as pessoas vão começar a falar em números para vocês. Falar assim, pô, o que eu demorava 2 semanas, eu estou conseguindo fazer com esse grupo aqui mais rápido, porque a gente está priorizando as coisas de uma maneira correta. A gente está conseguindo otimizar o nosso tempo. Eu não estou desperdiçando a minha atividade
que eu estou fazendo agora, só que ela só vai ser utilizada daqui 3 semanas. Então, por que eu estou tendo que fazer isso agora? Vou fazer na hora certa. Mas isso tem essa maestração, essa discussão do grupo. E essa participação é que faz justamente a gente conseguir ganhar essa agilidade. Né? Essa priorização correta do que a gente deve fazer, o senso de urgência que as pessoas começam a ter, né? Porque a gente precisa fazer a entrega. O que a gente faz? Olha, atrasou, uma pessoa lá ficou doente, a gente atrasou, pessoal, e aí, como que a gente vai fazer? Se não entregar, o que vai acontecer? Então, esse comportamento de tentar encarar o problema é que vai levar a gente a se importar realmente em fazer mudanças, em querer fazer diferente, as pessoas se ajudarem, né? E aí as coisas naturalmente vão acontecendo. É incrível, mas é assim que acontece. E o que tu vê assim, de principais desafios nesse processo de transformação, Ricardo? Os principais entraves aí apesar de ter falado um pouquinho sobre eles, assim, fomos pincelando ao longo do caminho, né, dessa conversa, mas se pudesse elencar na tua visão, assim, o que trava o processo? De uma maneira assim bem pragmática, porque sim, a gente pode ter N variáveis, né? N situações, porque cada empresa é uma empresa, né? Então, para ser bem assim resumido, assim, o ponto que eu vejo é a combinação de pessoas, processos e as tecnologias, bem assim, para ser bem resumido, é o fator que a gente tem que sempre olhar com bastante cuidado. Como que você vai fazer essa combinação? Porque as pessoas de uma organização têm um comportamento, as tecnologias que elas utilizam, a gente não sabe. Né? Então, a gente tem já pessoas falando aí de ambientes, né? Indústrias, nuvem, né? Indústria 4.0, a gente tem tecnologias, tem muitas coisas, né? A gente não sabe naquela empresa a tecnologia dela. Né? E os processos, vem toda essa discussão que a gente está falando também. Né? A gente não sabe os processos de todas as empresas. Então, essa combinação é o grande fator que pode levar a gente a ter mais dificuldade, menos dificuldade. É essa análise que a gente precisa fazer. Conseguir criar ambientes, como a gente já vem comentando, ambientes que sejam favoráveis para que a gente possa ter essa situação, essa movimentação, para que as pessoas estabeleçam a confiança de que vão poder experimentar, testar, né? Sempre ter essa situação de laboratório, de inovação. Vamos tentar fazer, se o negócio não der certo, pelo menos a gente engaveta, pode ser que usa lá na frente. Essa é a pegada que a gente deveria ter, os ambientes que a gente deveria propiciar, né? Se abrir para o novo, os valores, né? Desconstruir também aquilo sim, que já tem, é isso aí. Construir e olhar para o novo. Exatamente. E outra coisa é que quando a gente começa a falar dessa mentalidade de crescimento, a gente tem que ver se ela não conflita com os valores da empresa. Né? Em alguns momentos pode acontecer isso também. Então são desafios. Perfeito. E o outro desafio que eu vejo é a situação de, é o hands-on, é mão na massa, vai para a prática. Né? Então, assim, aprendeu alguma coisa, vai e pratica, testa, vê como que é outra situação que é uma cultura que a gente tem que quebrar nossa, que é o medo de ir, sabe? E aí a gente quer planejar porque a gente quer ser o mais assertivo possível, porque a gente quer errar menos, e no final a gente não experimenta, não coloca na prática, fica no mundo das ideias e não traz ali para uma prática, um fato, né? Uma situação, uma experimentação. Né? Então, se for para dar errado, façam, pratiquem, errem rápido. Aí você vai corrigir rápido. Né? Então é isso que acho que é a característica assim, do desafio que a gente tem que ter dentro da... Vai para o novo logo e vê se vai dar certo ou não. Já testa, já valida. É isso aí. E, Ricardo, o que tu diria assim, para os líderes de uma empresa que estão à frente desse processo de transformação ágil, de transformação digital? Né? O que tu recomenda? O que tu gostaria de deixar assim, de mensagem para os líderes
E até mesmo, de repente, principal mudança comportamental dos líderes. O que tu vê que é mais relevante no papel É, de um líder que está conduzindo esse processo? essa situação, né, que a gente está incentivando, né, assim, ó, vai para a prática, erra rápido. Eu acho que tem algumas situações que a gente também tem que colocar assim como pilares, eu vejo. Né? São os pilares que, inclusive, vêm do Scrum. Né? Mas eu acho que são interessantes para a gente aplicar em qualquer empresa, independente do Scrum. Porque o Scrum pegou isso aí e coloca numa prática, mas independente do Scrum, são 3 pilares super importantes. Assim. O primeiro que eu vejo é a transparência, né? Que é a situação da gente ter a clareza do trabalho que a gente tem que fazer, em como a gente faz. Outra situação do Scrum que ele traz lá é a situação da inspeção. É a situação de você sempre ter o cuidado de garantir a qualidade. É sempre você saber inspecionar, ver se aquilo que você está entregando está sendo o melhor que a equipe pode. Né? E para isso você tem que inspecionar. Né? E outra situação é a adaptação. Porque a hora que a gente começa a ter a ideia de adaptação é porque a gente está pegando os erros e já tentando corrigir. E a hora que a gente começa a colocar essa situação, vem de outro conceito lá, de Six Sigma, né? O Yellow Belt, o Green Belt, lá que a gente está olhando o quê? A gente está tentando colocar a melhoria contínua. Né? E a partir do momento que a gente começa a criar essa característica, a gente vai ver também que, simplificando os processos, a gente começa a ter também algumas questões de facilidades de adaptação para a empresa também. Né? Então, as empresas, hoje fala-se muito das fintechs, startups, né? E qual é a característica dela? Conseguir pegar as mudanças e serem rápidos em relação às mudanças que são propostas para elas. E essa característica é porque elas sempre estão tentando trabalhar na simplicidade dos processos. E aí a gente começa a falar assim, pô, no mercado, inclusive, se fala muito isso, né? Pô, aquela empresa lá pivota rápido, né? Olha, pivotou. Olha, acabou pivotando. Olha, tá lá com outro produto. Ela colocou um canal digital que a gente nem imaginava, tá? Ela pivotou. Mas o que é o pivotar? Né? É justamente a gente olhar para esses 3 pilares, essa simplicidade dos processos, para que você consiga se adaptar de uma maneira mais simples. Né? Então, acho que isso assim são já pilares que, independente da situação, você já começa a olhar para... olhando para a empresa, será que a gente tem foco, realmente, clareza do nosso trabalho, como a gente faz, o que a gente erra, problemas que a gente tem? Vai atrás disso. A gente inspeciona. Será que a gente entrega com qualidade, satisfação do cliente, foco no cliente? Será que a gente está buscando esse tipo de coisa? Né? E a adaptação que a gente está falando agora, que é a situação dessa melhoria contínua. Né? Então, acho que são os pilares super importantes assim, para qualquer liderança. E como é que a gente pode entender, depois desse processo, assim, que a gente sabe que passa por mentalidade, que passa por cultura, que passa por comportamento humano, né? Que não é algo tão simples, do dia para a noite, né? Que como estalar os dedos e a gente realmente conseguir mudar. E para algumas pessoas isso é mais fácil, para outras pessoas isso é mais difícil. Como é que a gente consegue entender, Ricardo, na tua visão, que essa empresa conseguiu se transformar, que essa empresa já é uma empresa que funciona no modelo ágil? O que na tua visão precisa estar acontecendo para a gente olhar e dizer, não, essa empresa conseguiu se transformar, conseguiu incorporar a agilidade? Desculpa, tomar uma água. Então é meu chazinho aqui também. Aproveita. Mas é assim, Clarice, eu acho que o ponto é justamente essa maturidade de algumas situações que a gente começa a vivenciar e a hora que a gente começa a ver que isso está começando a se enraizar na empresa, né? Então, colocar o cliente no centro das decisões, né? Eu acho que assim, é obsessão pelo cliente e ser dirigido e buscar isso. Então, é colocar realmente o cliente. Eu acho que a hora que a gente começa a realmente ter isso, e aí tem que se tomar um cuidado, porque às vezes a gente acha que coloca o cliente no centro das decisões, né? E não é bem isso.
Então, existem algumas disciplinas aí para a gente usar metodologias para a gente fazer esse trabalho, né? Então, também não é uma característica simples, né? A partir do momento que você começa a fazer isso, você consegue também fazer um mapeamento da jornada do cliente. Então, essa jornada do cliente na sua empresa, né? O que ele faz, o que leva ele a te buscar, por que ele te escolheu, como que você mantém, né? Eu acho que é super importante a gente buscar isso. Quando você começa a utilizar a tecnologia a seu favor, você começa a ter também uma empresa que vai ser orientada a dados. Porque você começa a extrair informações que vão te apoiar nas decisões. Então, hoje, as empresas hoje tomam a decisão de fazer a sua pivotada, né, a sua mudança, orientada a dados, porque ela consegue assimilar isso, né? Então, pegar todas as informações que fazem parte do cotidiano dela e extrair dali estratégias, né? Ideias, situações de inovação, né? Então, acho que é super importante também a gente pensar nisso. Como a gente já discutiu, a situação da colaboração que a gente tem que ter com as áreas. Se você começar a notar que a colaboração está acontecendo, parabéns, é isso que a gente quer buscar, né? Numa empresa aí que está querendo ser ágil, que está começando a colocar e enraizar isso aí, né? E claro, né? Como eu sou de tecnologia, outra coisa assim que eu sempre gosto de falar é melhorar a experiência do cliente a partir do momento que você está buscando e colocando o cliente como foco, né, de todas as áreas. Você começa também a melhorar a experiência do seu cliente na sua empresa. E isso leva você a começar a evoluir nos seus canais digitais. Então você vai começar a estabelecer serviços, produtos, onde esse canal digital ele está bem pensado e tendo o seu cliente ali, né, com qualidade, podendo utilizar aquele serviço com eficácia, confiança e assim por diante. Né? A Fernanda comentou também aqui de noite. Eu vi que tem gente que está entrando e dando boa noite. Sejam bem-vindos, tá, pessoal? A Fê botou mais um comentário sobre menos hierarquia, mais colaboração, né? Quando a gente fala sobre essa questão da agilidade, não é a primeira vez que eu escuto isso. As pessoas linkam muito com menos hierarquia. Mas, em momento algum, também a gente falou sobre o não ter a posição, né, do superior, digamos. Eu acho que isso é uma dúvida, eu acho. E até mesmo, talvez, um receio dos próprios líderes em implementar o ágil. Porque no momento em que eu empodero mais as pessoas têm mais autonomia de tocar suas rotinas, de não centralizar tanto no líder da decisão e centralizar mais no cliente, né? E realmente derrubar os muros entre as áreas para que o processo fique mais fluido, né? As decisões mais ágeis, mais descentralizadas, o papel do gestor, ele muda para ser aquele cara que vai muito mais desenvolver essas pessoas da equipe, em termos de soft skills, de hard skills também, né, Ricardo? Então, eu até poderia falar um pouquinho sobre... Porque é uma mudança no papel do líder. E muitas vezes o líder fica receoso no processo de transformação ágil porque acha que vai perder o posto, né? Ou que o seu papel vai ser, de alguma forma, enfraquecido, vai ficar desnecessário para a empresa. Quando, na verdade, simplesmente ele vai mudar o papel dele. Vai ser muito mais de desenvolver o time, né? Do que, de fato, ser aquele líder do comando e controle. A pessoa que realmente pensar e ficar com essa postura, ela vai perder o posto. Porque vai chegar alguém que consegue trabalhar em equipe e colocar aquela equipe para trazer resultados, uma cultura legal, com um ambiente legal, todo mundo podendo trabalhar. E aí a gente começa a ter, né, o problema sempre que a gente tem em relação às hierarquias é que a gente ainda tem aquela situação de que quando tem um problema, as pessoas, quando vão resolver o problema, elas não procuram soluções para o problema. Nas situações anteriores do chefe, a gente cria, na verdade, a situação de procurar quem errou. Porque a gente quer atacar as pessoas que erraram. Você não quer atacar o problema. Exatamente. Então, a partir do momento que você começa a ter pessoas que olham para aquele problema
e trazem o foco de como a gente resolve o problema, aí a gente começa a entender que se teve algum gap de conhecimento, de falta ali de competência de alguém da equipe em relação àquela atividade que errou, a forma como você vai atuar para que esse erro não aconteça mais vai ser justamente em qualificar essa pessoa. E aí a gente tem algumas situações, por isso que eu falo daquela situação realmente da liderança, equipes, e você está muito atento, muito alerta em relação a como a equipe trabalha, como ela vem fazendo, essa análise, essa situação de você estar junto do time. Né? Porque é isso que você precisa ter. E aí não adianta, a gente vai ter equipes onde pessoas, elas não querem liderar. Né? Elas têm a postura de querer, eu prefiro ficar aqui, eu quero executar, me dá atividade, é normal. E a gente também não pode ficar prejulgando a pessoa por não querer ser líder. Mas tem aquelas que querem liderar. Então é isso que você, né, tem uma disciplina que a gente estuda, quando a gente começa a estudar essa metodologia ágil, que chama Team Building, que é justamente como você compõe os times. É você respeitar cada pessoa. E para você entender quais são, né, as situações onde ela pode se sair melhor, onde ela precisa de um pouco mais de conhecimento. Se você não se aproximar, se você não ter essa observação, essa inspeção na equipe para observar isso, vai fazer realmente com que, né, a gente tenha essa situação da hierarquia sempre contar mais, né, sempre ser um peso. Né? E a gente chega numa situação, por exemplo, onde estagiário, por exemplo, falar de querer fazer um projeto, fazer uma proposta de uma mudança, e pelo fato de ser um estagiário dentro da empresa, você vai simplesmente jogar fora a ideia dele. Né? Então, esse é o ponto que eu vejo. Né? Essa situação da hierarquia, eu acho que vem muito da atitude de quem realmente está num posto de liderança. Agora, que tem que ter liderança, tem. Também não adianta, né? Não adianta a gente imaginar que vai ter um carro, algum dia, com 5 volantes, né? 2 câmbios, e aí todo mundo que está lá dentro quer engatar o carro, todo mundo que está lá dentro quer ir para um lado, não vai acontecer. Então, tem que ter ordem, tem que ter liderança. Agora, como você compõe as pessoas dentro desse carro é o ponto. Né? Que legal. E aí tem que estar todo mundo bem lá, né? Exatamente. A gente está indo para os últimos minutos, Ricardo. Pelo que eu estou Passou rápido. Temos em torno de 6 minutinhos finais. E eu queria só fazer uma última pergunta, até se puder responder assim, de forma bem breve, para a gente poder, de repente, quem quiser fazer perguntas, pessoal, acho que é o momento. Quem quiser mandar alguma pergunta final, assim, para o Ricardo, pode mandar aqui. E eu vou aproveitar para pegar um gancho, assim, tu veio também do setor de ensino, né, Ricardo? Como é que tu percebe... Sim, de educação. Isso, de educação. Como é que tu percebe a mudança também no setor de ensino, de educação, principalmente em termos de método aplicado nas empresas, para que a gente consiga, inclusive, fomentar esse novo mindset com novas formas de educar, né, dentro dos negócios? Eu acho que tá bem incipito ainda. Né? Eu já tive acesso assim, a um presidente de uma empresa que eu trabalhei num grupo, ele me chamou o ano passado para a gente bater um papo e eu fui lá para conhecer o projeto dele. Então a gente vê que existem algumas iniciativas para começar a trabalhar essas disciplinas de uma outra maneira. Mas a gente tem muitas barreiras ainda, muitas barreiras. Então o que eu vejo que é uma situação que pode começar a melhorar essa postura, essa situação da educação, são os projetos que a gente tenta fazer parcerias através da empresa lá dentro das instituições. A Empírica, por exemplo, ela tem parceria com FGV, INSPER, né, onde a gente tenta semestralmente trazer os alunos para vivenciá-los nessa experiência nossa. Eles estão lá, estão olhando o que a gente está utilizando de metodologias, como que a gente está tentando montar os nossos produtos, como que a gente faz, mas a gente está tentando mostrar para esse aluno um pouco dessa prática, né? Porque às vezes a gente nota que na prática a teoria é outra.
né? Na prática, isso E não. é isso e é isso que a gente está tentando agora trazer, né, para as escolas. A gente está em umas parcerias que já deram bons resultados nesse sentido, né? E aí a gente já começa, mesmo com todas as situações regradas que a gente tem em relação à MEC, esse tipo de coisa, faz com que a gente consiga pelo menos trazer para um grupo que consiga multiplicar isso lá, que é falar assim, ó, eu estive num lugar que a gente usa metodologia, lá eu estou fazendo um projeto e o pessoal vai colocar numa prática e a gente pega os projetos dos alunos lá e pratica dentro da empresa. Então isso é muito legal. É uma Muito iniciativa legal. assim bem diferente, né? Porque a gente dá oportunidade para esse pioneirismo, essa situação toda. Fantástico, Ricardo. Olha, sem palavras para te agradecer pelo teu conteúdo, por ter agregado tanto nesse assunto aqui para gente, para nós, para quem estava conectado aqui assistindo. Tiveram muitos comentários aqui, nem consegui ler todos, mas todos assim elogiando e Legal, tendo legal. de interação com o assunto sobre a colaboração, né, sobre essa conexão e comunicação dos times. Então, isso realmente são coisas relevantes para a gente falar de transformação ágil, né? Acho que deu para entender que Maravilha. quem esteve conectado aqui com a gente conseguiu entender, conseguiu respirar um pouco desse teu conhecimento. Vou finalizando, super te agradecendo pelo teu tempo, pela tua dedicação. Acho que tu tá de parabéns pelo processo que tem conduzido, é, não só na Empírica, mas em todas as outras experiências que tu tivesse. E sempre com grandes aprendizados, né, Ricardo? Como a gente vê que isso é realmente importante, até inclusive as falhas se refletindo em amadurecimento, em como é que eu posso fazer diferente. Acho que essa é a É isso aí. mentalidade que a gente quer, né? Que a gente quer ver nas empresas daqui para frente. Vou deixar um espaço para tu dar um recado final, se quiser fechar o assunto. Fica super à vontade aí para fazer o teu fechamento. Eu agradeço aí vocês, esse convite, né? Foi bem também assim para mim, assim, diferente, porque foi bem rápido, né? A gente estava conversando aí, eu e você me Foi convidou, no ágil, final né? deu tudo certo. Foi ágil, foi bem ágil, né? E agradecer esse apoio, essa oportunidade aí da gente poder conversar. Quero agradecer a todo mundo aí que eu tenho por detrás, né? Porque eu também não cheguei onde eu estou sozinho, então tem todo um apoio, né? Desde a minha esposa, ela é da área de educação, ela também provoca essas situações sempre. A empírica está me proporcionando essa situação também de poder aplicar, poder exercitar. As lideranças lá me receberam de uma maneira super assim hospitaleira, bem-vindo. Então, um abraço aí para todo mundo lá da Empírica, desde o CEO, a todos os diretores, fundadores aí, né? Então, assim, todas as lideranças e os colaboradores, né? Porque eu tive a oportunidade já de andar por toda a empresa, entrou a pandemia, mas eu conheci todo mundo já me conhece. Então, e a minha família também queria agradecer e aproveitar, porque eu sempre tive um apoio aí para me apoiar nesses conhecimentos, nesse aprendizado todo, né? Então, é isso, é isso. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada a todo mundo que esteve aí conectado com a gente. A live vai ficar salva, então quem não conseguiu assistir, depois eu disponibilizo o link. Vai ficar aqui nas nossas redes. E até a próxima, até semana que vem. Valeu, Ricardo. Boa noite. Tchau, Abraço, boa tchau. noite, bom descanso, Bom tchau. descanso.